os testemunhos dos feridos em Gaza curados no Hospital Católico St. Joseph de Jerusalém. O drama dos cristãos no Iraque e na Síria após a ascensão do califado, na palavra de duas testemunhas. Uma associação reúne famílias israelenses e palestinas que perderam um ente querido no conflito. Um testemunho de esperança neste tempo de guerra. Mais de 200 crianças e adolescentes de Taibe, na Cisjordânia, participaram da colônia de férias organizada pelas 3 igrejas cristãs do vilarejo. A guerra que atinge Gaza semeia lutos, mas também feridas físicas frequentemente muito graves. O Hospital Católico em Jerusalém Oriental acolhe alguns dos feridos que conseguem atravessar a fronteira da faixa de Gaza através dos cordões humanitários. Fomos contatados esta manhã pelo Ministério da Saúde de Gaza. Estão tentando organizar a transferência, depois de ter combinado com as autoridades de Israel para transferir-lhes para o nosso hospital nas próximas 48 horas. E esses são feridos realmente críticos. Não só cura, mas também apoio e palavras de conforto. As irmãs de São José, como o St. Joseph Hospital, estão presentes desde 1953 em Jerusalém Oriental. Haviam escolhido esse lugar precisamente porque era então um posto de fronteira para curar os feridos do lado árabe. Les malades aiment bien, aiment beaucoup. Os pacientes amam a presença das irmãs. Eles têm muita confiança nas religiosas. Às vezes, se tem algum problema na família, chamam a irmã para dizer: olha, estamos com problemas. Como podemos fazer? Eles gostam de ver as irmãs trabalhando no hospital. Voir des sœurs à l'hôpital. Tantas as histórias dramáticas que se encontram nos corredores. C'è una ragazzina di 5 anni, ha perso tutta la famiglia. É venuta aqui com a tia. Existe uma menina de 5 anos, perdeu toda a família. Ela veio aqui com a tia. Ela perdeu a fala por alguns dias, mas vimos que hoje há um melhoramento porque o contexto psicológico é melhor e começou a falar. Ontem uma família de Jerusalém veio dar um envelope com dinheiro para a menina de 5 anos. Então naquele momento alguém perguntou: menina Shima, se chama Shima, o que você vai fazer com o dinheiro? E ela disse: quando eu voltar, vou dar ao meu pai. O seu pai morreu. E ela não sabe que o pai morreu. O papá é morto, não sabe que é morto o papá. Durante a sua visita, Dom Somali quis levar conforto aos feridos transferidos de Gaza e levou uma palavra de conforto para as famílias dos feridos. São os civis, na verdade, que pagam o preço mais alto nesta guerra. Eu estou aqui porque meu filho foi atingido no rosto por um fragmento. Enquanto estava sentado em casa, em sua cama, o fragmento lhe atingiu. Nós somos civis. Nós amamos a paz. Nós gostamos de viver em paz e odiamos a guerra. Esta é Iman Sian e foi atingida por um míssil enquanto fugia com sua família de um outro míssil que foi lançado sobre a casa de seus vizinhos. Os aviões dispararam 2 mísseis enquanto estávamos na rua. É um serviço gratuito das Irmãs de São José. Tudo vem da providência e nessa situação de emergência, quem pode dar uma mão deve ajudar. Também materialmente, esta realidade de solidariedade. The hospital now is facing a severe situation where Esse hospital deve agora enfrentar uma situação difícil na qual estamos fornecendo cuidados. we cannot order new medication because of cash financial. Não podemos pedir novos medicamentos porque temos problemas financeiros. Por isso pedimos a todos os doadores, se puderem, para nos ajudar a curar, a cumprir nossa missão e curar os pacientes da melhor maneira possível. A very high standard way. Enquanto a guerra em Gaza enche as telas de televisão e as páginas dos jornais em todo o mundo, outra tragédia mais silenciosa está atingindo o Oriente Médio após a conquista pelos jihadistas do Estado Islâmico e o estabelecimento do califado entre Iraque e Síria. Muito grave é a situação dos cristãos em Mossul, a Nínive bíblica no norte do Iraque. Padre Nervan Nasser, franciscano e pároco da Igreja Latina de Belém, é natural de Mossul e apenas retornou do Iraque, onde encontrou a sua família. Esses grupos de Daesh que vêm de Damasco forçaram as pessoas a abandonar o lugar, fossem eles cristãos ou muçulmanos. Aos cristãos deram 3 possibilidades.
o di cambiare all'Islam. Deixar o cristianismo e se converter ao Islã, pagar uma quantia mensal de dinheiro e ir embora. Minha família é uma das famílias que deixaram o nosso vilarejo. Questo posto è il nostro villaggio. O que surpreende dessas pessoas é a constância na fé, apesar de tudo. Dicono sempre Eles sempre me dizem: Abuna, não se preocupe, isso para nós é uma prova. Seguimos em frente, retornaremos ao vilarejo. Senão, Deus nos dará outro caminho para o nosso bem. Quando você ouve as pessoas que sofrem, que devem abandonar a casa e falam assim, nos vem de pensar que essa situação é ruim, mas dá também força, graças à sua fé. fede. Os cristãos estão presentes em Mossul desde o primeiro século, evangelizados pelo apóstolo Tomé. Os católicos são de rito siríaco ou caldeu. Antes da conquista, no início de junho, na cidade havia 35 mil cristãos. Hoje ficaram poucas famílias. Alguns encontraram abrigo nas cidades vizinhas, ainda não ocupadas. Outros se refugiaram no vizinho Kurdistão. C'era a Bagdad e a Mosul le due. Em Bagdá e Mossul havia as duas maiores dioceses da nossa igreja. Agora em Mossul não há mais nada. O bispo caldeu da cidade declarou: eu não tenho mais uma diocese. Não tenho mais nenhum cristão na minha diocese. Eu sou um bispo sem diocese. Nella mia diocesi io sono vescovo senza diocesi. Além da imigração forçada das pessoas, a tomada de Mossul pelos jihadistas está tendo graves consequências sobre o patrimônio histórico, artístico e documentário das igrejas. Hanno preso possesso Eles tomaram posse dos bispados caldeu, sírio-ortodoxos, sírio-católicos. No nosso bispado de Mossul pegaram os retratos dos patriarcas, bispos, pegaram também outros documentos e queimaram tudo. altri documenti, hanno bruciato tutto. Em uma terra devastada por anos de guerra, a perseguição de cristãos nos últimos meses é um evento sem precedentes. Abbiamo vissuto come cristiani con i musulmani per secoli. Vivemos como cristãos junto com os muçulmanos durante séculos. De vez em quando havia perseguições, mas a presença cristã estava lá. Felizmente existem vozes muçulmanas que agora falam claramente: isso é contra o Islã. Dizem: a presença cristã para nós foi sempre o elemento de progresso, de cultura. La presenza cristiana per noi è stata sempre come un elemento di progresso, di cultura. E agora não se sabe o que esperar para o futuro. Não há uma luz no fim do túnel para que se possa dizer terminará e poderemos voltar. Ninguém sabe o que vai acontecer, nem o governo, nem as pessoas simples. Semplice. Bisogna veramente É preciso realmente implorar a graça e a luz do Senhor para que todos os responsáveis saibam que verdadeiramente têm o dever de encontrar a paz. che hanno veramente il dovere di trovare pace. Duas pessoas, dois destinos opostos, duas tragédias das quais nasce uma amizade. É o enredo de um filme de Shirley Herman intitulado Within the Eye of the Storm, No Olho do Furacão. Mas não é apenas um filme. Takes around 5 to 6 years filming, and Foram necessários 5 ou 6 anos para gravar tudo, e é a história de um palestino e um israelense que perderam suas amadas filhas em circunstâncias diferentes e se tornam amigos, escolhendo o caminho da amizade, construindo mais pontes ao invés da vingança. O palestino sou eu, é a minha história, e meu irmão o israelense se chama Rami El-Hanan, que perdeu sua filha de 14 anos em 1997 por causa de um kamikaze palestino. to a Palestinian suicide bomber. Bassam Aramin, 7 anos nas prisões israelenses. Uma filha morta por um soldado israelense quando ia para a escola. Não é uma história, mas a realidade para muitos que vivem em Israel e na Palestina, no meio de um conflito que se arrasta há décadas. Em vez do caminho da violência e da vingança, porém, escolhem a não violência e paz. Como Dana, que perdeu o pai em 2002 em um atentado à bomba em Haifa. I've been abroad many years in Europe and then I came back and I was searching. Eu morei no exterior na Europa por vários anos e quando eu voltei esperei encontrar algo diferente. Quando conheci o grupo, encontrei pessoas realmente inspiradas que em vez de tomar o lugar das vítimas, decidiram ser um herói. E eu disse, eu quero ser assim. I said I want to be like that. A associação que reúne essas pessoas se chama Parent Circle e foi criada em 1995 e agrupa parentes de vítimas do conflito entre israelenses e palestinos que buscam um caminho diferente para a guerra e o ódio para resolver o conflito. Como explica Robin Damelin, que perdeu um filho em um atentado em Tel Aviv em 2002. I understood very soon that Percebi imediatamente que a dor de uma mãe palestina e a de uma mãe israelense é a mesma. Não existem diferenças.
O que queremos que seja incluído em qualquer futuro acordo político de paz é uma moldura para a reconciliação, porque sem isso nós teremos somente um cessar-fogo. Have another ceasefire until the next time. Essa é a força do Parents Circle, trabalhar com o diálogo, buscando mostrar às pessoas que à dor não existe fim e que devemos começar a partir das gerações mais jovens para esperarem um futuro melhor. I'm in charge of the summer camp for youth that we're doing. Sou a responsável pelo acampamento de verão para os jovens desde 2003. São 40 jovens com idades entre 14 e 18 anos que vêm de Israel e da Palestina. E é bom ver como é fácil o encontro com eles. Dá uma ideia de como poderia ser. Be grown-ups. We didn't meet each other as Quando nos encontramos, não o fazemos como amigos ou irmãos. Nos encontramos como inimigos e queremos criar uma aliança, porque nós queremos a paz. E vocês desejam a paz, então vamos fazer uma aliança. E é essa a nossa mensagem. Temos um aliado, temos alguém com quem falar. Nós somos amigos, somos irmãos, estamos do mesmo lado. Diante de nós há pessoas que querem a guerra. Dessa parte existem pessoas que querem a paz. this side, we are people who want peace. Pintar o rosto, estimular a imaginação, expressando a pureza e a alegria das crianças e adolescentes. Olhares curiosos e muita diversão. É a colônia de férias na paróquia de Taibe, a poucos quilômetros de Jerusalém. A cidade, com aproximadamente 1.300 habitantes, é a única totalmente cristã na Palestina. Uma experiência ecumênica organizada pelas 3 igrejas, greco-ortodoxa, latina e melquita, com o slogan que todos sejam um. Questo campo estivo è per raccogliere tutti i giovani e bambini del villaggio. Esse acampamento de verão quer recolher todos os adolescentes e crianças do vilarejo para que não fiquem na rua durante o período de férias. Agradecemos ao Senhor que esse ano temos 232 crianças com idade entre 7 e 15 anos e cerca de 70 animadores que guiaram este acampamento sob a direção dos 3 sacerdotes párocos do vilarejo e com a ajuda das Irmãs do Rosário. Sacerdoti parroci di questo paese con l'aiuto delle suore del Rosario. No salão da paróquia, uma exposição de trabalhos realizados pelas crianças durante o acampamento. Eles trabalharam divididos em 12 grupos, com os 12 nomes dos apóstolos. A nossa motivação ela é em primeiro lugar, para servir a comunidade, porque o nosso trabalho é um trabalho voluntário, né? Nós somos do Brasil, estamos aqui numa missão junto ao Patriarcado Latino. Então, a importância da colônia de férias para as crianças é essencial, né? Para as crianças poderem ter atividades culturais extremamente produtivas e interessantes, de aprendizado, onde elas vão ter religião, atividades físicas, jardinagem. Então, nós queremos dar a eles essa oportunidade justamente de que num tempo de conflito a gente possa ter as crianças participando juntas, se divertindo, aprendendo nas férias, que é muito importante. Muitos jogos, mas também momentos de oração e de solidariedade com o sofrimento do povo de Gaza. Não a violência e sim a paz. Nossas crianças sentiram a morte de crianças e adultos em Gaza. São as palavras de um dos animadores. Queriam brincar com armas por causa do que ouvem e veem, mas explicamos que no acampamento de verão isso não se faz. Ensinamos a eles a serem sempre de paz e a dizer não à violência. No acampamento, no início do dia, há sempre 15 minutos de reflexão para cada grupo. E hoje, reunimos todos os grupos na igreja para rezar pela paz na Síria, Iraque e Palestina, especialmente para o nosso povo em Gaza. نعمل صلاة للسلام في سوريا في العراق وفي فلسطين خصوصا أبناء شعبنا في غزة. Crianças e jovens durante o período de férias estão trancados dentro da pequena cidade. Padre Aziz, pároco da Igreja Latina, explica que a colônia de férias começou antes do conflito em Gaza e continuou durante o período. Continuamos para essa colônia de férias porque estamos longe de Gaza, mas os nossos corações estão com Gaza, estamos tristes para tudo isso que está acontecendo em Gaza.
Precisamos rezar para eles. Precisamos continuar a rezar para eles. We are here to tell you about the Holy Land, to raise awareness and visibility of the Mother Church of Jerusalem, local Christians, and holy places. We are here to tell so many forgotten stories of daily efforts, courage, and faith. We are here to promote hope in the land of God. Support those who give a voice to custody of the Holy Land's work.